Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estávamos sumidos, né? Tivemos cantata, visita do bispo aí, então por isso que a gente ficou um pouquinho ausente. Aos pouquinhos nós vamos voltando, né? Com tudo. Amém? Amém. Vamos rezar a oração São Tomás. Parabéns. Aproveitarmos o momento. Página que é, tio? 318. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador. Criador Os tesouros da vossa Mas os meninos não tem não. Entendeu? Vamos lá. Infalível Criador. Infalível Criador, Que dos tesouros da vossa sabedoria que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, Vós, que distribuístes o universo que distribuístes o universo com encantadora harmonia. com encantadora harmonia, Vós, vós, que sois a fonte verdadeira que sois a fonte verdadeira da luz da luz e o princípio supremo da e sabedoria, o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. o pecado e a ignorância. Vós, Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, Ensinai-me a começar, regei-me no continuar regei-me no continuar e no perseverar até o término. e no perseverar até o término. Vós, Vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. São Tomás de Aquino. Rogai por nós. Qual que é o nome desse livro, Diego? É bom de ter, né? Esse é um devocionário, chama Cristo Rei. Entendeu? Entendeu? Ainda não, mas vai chegar. Em breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. da nossa Ave Maria, sede da sabedoria. Rogai por nós. Alguém que não conhece teologia do corpo? Deixa eu falar. Só ouviu falar? Que na canção na família tem uma mulher que fala toda quinta-feira, ela fala que meu namoro, com a teologia do corpo. Aí, que outra, sabe? Eliana, é de comer ou brota na água? Hã? É de comer ou brota na água? Vai descobrir. Vai descobrir? É chocolate isso aqui? Não. Não faz chocolate, Foi não? melhor. Então vamos lá. Se bem que eu só como chocolate que eu. Aqui, ó. Esses aqui já tem na loja já, ó. São livros. Deixa eu falar disso aqui primeiro, né? Que isso aqui decorre disso. Então vamos lá. Teologia do corpo é o quê? São catequeses do Papa São João Paulo II, que ele deu entre o ano de 79 até 84, sobre todos os temas que perpassam a pessoa humana e a família. Então ele parte desde a individualidade do homem e da mulher até a sua plenitude, que ele chama de, né, que ele tem uma encíclica que chama Families Consortium, né, que é o consórcio da família, ou coisa do tipo. Então aqui estão todas as catequeses dele, né, que ele deu nesse tempo. Na época ele estava fazendo pós-doutorado dele, né? Então ele, para quem não sabe, ele tem 3 pós-doutorados, né? Então assim, o cara era muito, né? Apesar de sempre ser simples, humilde, né? E sempre, né? Passa ele era estudado, né? Acho que mais que ele só o Ratzinger. Acho que o Ratzinger tem 4 pós-doutorados. Então era um homem muito inteligente, né? E nisso aqui ele estava dando aula de ética, se eu não me engano, numa universidade.
né, e era uma disciplina eletiva, e depois ele trouxe essa disciplina eletiva para as notícias gerais, as catequeses dentro do Vaticano. E ali ele né, faz as catequeses, né, e sabe que tudo no Vaticano é registrado. Então, no final, juntou-se isso tudo e ele deu o nome, né, ou foi, ao longo do tempo foi cunhando o nome de A Teologia do Corpo. Né? Então, é um livro baseado nas catequeses. E esses 3 livros aqui é de um autor, chama Christopher West, americano, que ele faz baseado todo no Teologia do Corpo. O Christopher West, que é o fundador do Instituto São João Paulo II, de estudos sobre família, bioética, né, e humanidades. Então ele tem livros, né, igual Boas Novas sobre o Sexo e Casamento, que tira dúvidas, né, o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é. Tem na nossa loja esse aqui. Teologia do Corpo para Iniciantes, né, que é como se fosse uma introdução a esse livro aqui, que é muito bom também. E um livro que é uma própria teologia da Christopher West, baseado na teologia do corpo, né, chama Enchei-se os Corações. Né, esses aqui tem ali na loja, depois se quiserem dar uma conferida. Né, jovem, não sei se tem ou já acabou, mas Acabou. tinha. Acabou. Mas tinha esses vai livros. chegar, né? Então, preliminarmente, né, são livros, né, assim, baseados, né, nos dilemas, né, atuais que a gente vive, né, e já entrando no tema, né, por que ela foi escrita? Justamente para isso. A Teologia do Corpo foi escrita para ser uma resposta aos principais questionamentos da época sobre sexualidade, sobre a vida humana, né, e sobre as transformações que a nossa sociedade estava passando. Né. Então, ele escreve a Teologia do Corpo para dar as respostas ao que nós chamamos de a Revolução Sexual. Começou lá no maio de 68, passou pelo movimento Woodstock, até chegar no auge do movimento do rock. Né? Então ele escreve baseado, né, nesse pensamento, né, que estava vigente na época e estava pressionando a igreja a tomar certas atitudes. E aí ele, né, começa dessas catequeses, né, de forma magna, né, para rebater e dar respostas ao mundo de forma consciente acerca desses problemas, óbvio, com base no magistério da igreja. Certo? Um outro detalhe interessante também é que muitos de vocês sabem que ele participou do Vaticano II, né? E uma das coisas que não foram verdades, mas que ficou como verdade, é que o Vaticano II aboliu o hábito, né? Não precisa mais negócio, que os padres poderiam pensar na ideia, né, de casar, esse tipo de coisa e tudo mais. E ele participou disso e ele veementemente vai contra essas coisas. Né? Então vocês vão ver lá na Teologia do Corpo um homem que participou do próprio concílio, mas diz que o concílio não foi interpretado ou não foi legitimado dessa maneira. Né? Por exemplo, nós temos uns casos famosos, né, que um pouquinho antes do concílio terminar, perto do maio de 68, né, ali na Bélgica, né, a maioria dos conventos, se eu não me engano, acho que foram só uns 10 conventos, eu tenho que olhar certinho, eles aboliram o hábito. Então as irmãs viviam como se fossem civis mesmo. Né? Então, ou seja, elas tinham uma vida comum, mas não tinham um hábito comum, uma vida religiosa, coisa do tipo e tudo mais. Então ele viu isso tudo, né? Você sabe que a Bélgica e a Holanda foi muito influenciada, né, pela onda da Revolução Sexual. Né? Então, foi um dos países mais atacados, né? Um dos países considerados mais liberais hoje. Né? Então ela foi escrita justamente para isso, né? Para dar resposta a essas questões. Né? Lembrando que o João Paulo II ele sucede João Paulo I. Você sabe que João Paulo I ficou 33 dias só no papado e morreu envenenado. Né? E, só que antes de João Paulo I era o Paulo VI, hoje santo, que escreveu a Humanae Vitae, sobre o aborto, os anticoncepcionais, né? E todo esse movimento da camisinha, né? Daquela coisa toda e tudo mais. Então, ou seja, Paulo VI começou a enfrentar a revolução sexual, mas quem gladiou mais nessa guerra foi João Paulo II. Certo? Então, João Paulo II vê, por isso que ele no início do pontificado dele, né? Vocês vão lembrar aí também, quem sabe, ele fala muito no início para jovens, né? Sempre ele vai visitar os jovens, ele se dirige explicitamente aos jovens, né? E depois, ao longo do tempo, ele vai direcionando para as famílias, né? Ou os outros problemas, né? E vai entendendo e compreendendo e juntando tudo, né? Que toda essa questão, esses problemas, né? E ele encontra na União Soviética a raiz de todos esses males. Por isso que ele era um devoto
Nossa Senhora de Fátima, né? Quando ela disse que os erros da Rússia iriam, né, dispersar pelo mundo se a Rússia não fosse consagrada ao Imaculado Coração. Né? Então, ele percebe tudo isso e por isso que ele foi um dos grandes combatentes do comunismo, ajudou a derrubar o Muro de Berlim, né? E a trazer de volta, né, a liberdade e a paz para aquele povo. Tranquilo? Ele fala esse disco, então, né? Ele fala jovens de calça jeans, né? Isso. Então, assim, né, vocês podem perceber que foi um dos grandes homens do século passado, né? E não é à toa que ele deve ser estudado, né, e cada vez mais, né, popularizado, né, em nosso meio. Tranquilo? Então, a teologia do corpo é isso. Ela é uma resposta aos principais questionamentos sobre moral, né, que nós vivemos. E lembre que sobre moral não é sobre coisas chatas de pode fazer ou não fazer, mas sobre quem o homem é. Então, a teologia do corpo é um tratado de antropologia. Ela está dizendo quem o homem é, ou seja, o que é o homem diante de Deus e diante dos outros. Certo? Para isso, né, o nosso grande filósofo João Paulo II, ele vai usar uma técnica, né, que era nova na época, né, e fundada por uma santa tão grande quanto, né, que hoje é a copadora da Europa, que é Santa Teresa Benedita da Cruz, a carmelita Edith Stein, né. Edith Stein, ela baseada em Edmund Russell, né, que era um matemático da época, ela aperfeiçoa os seus estudos sobre fenomenologia, né, que é a base, a técnica que São João Paulo II usa para encarar os males da época e dar a sua devida resposta. Tranquilo? Então, o que é a fenomenologia? Alguém arrisca ou não? Alguém sabe ou não? O que é a fenomenologia? É o estudo de fenômenos. Mas quais fenômenos? Naturais? Do Ronaldinho Fenômeno? Pode ser. Aliás, sabe por que o Ronaldo Fenômeno chama fenômeno? Ou não? Porque ele é bom de bola, né? Porque ele tem todas as potencialidades que um jogador precisa. Ah, entendi. Ele corre como atleta, cabeceia, tinha impulsão, driblava com as duas pernas, finalizava com as duas pernas, entendeu? Então, por isso que ele é chamado Ronaldo Fenômeno. Tipo eu. Menos. Certo? Esse Ronaldinho ganhava, mas foi melhor do que eu. Há controvérsia. Então vamos lá. Fechado. O que é a fenomenologia? Né? Certo? Vou aqui a câmera pegar. Nós temos um objeto, certo? Esse objeto que ele está estudando é quem? O homem, não é? Vou o pet no homem aqui, né, Denis? O bigodinho dele aí, ó. A barbinha. Fica assim olhando, então. É só trabalhar aqui. O objeto dele é o homem, não é? E o homem traz em si tanto a sua constituição, né, física, material, certo? E metafísica, né? O homem tem um nome, não é? O nome está agarrado intrinsecamente na sua matéria? Não, né? O nome, ele recebe de alguém, certo? Então não é uma coisa inerente. Então, a primeira ordem dos fenômenos que a gente vê é a ordem dos fenômenos físicos e metafísicos, né, que rondam o ser dele. Se o homem tem uma família, não é? Ele tem um jeito de ser, ele tem uma religião, ele tem um temperamento, não é? E essa confluência de todos esses fatores, né, analisando esses fenômenos do homem, vai definir quem ele é. Correto? Então vamos lá. O que é um fenômeno físico no homem, se a gente pode ver? A barba? É um fenômeno físico, por exemplo. Você olha o homem e você sabe que ele não pode voar, certo? Isso já é um fenômeno físico, tá vendo? Perceba que o fenômeno não se refere ao objeto, mas ao que envolve o objeto, tanto física quanto metafisicamente. Correto? Por exemplo, a religião dele é um fenômeno físico ou metafísico do homem? Físico. Está além dele, não é? Metafísico. Qual é o fenômeno físico do homem, por exemplo? Andar, não é? Você olha para um homem, vê que ele é bípede e ele sabe andar. Então, ele naturalmente anda e potencialmente ele corre, não é? Não é natural
do nosso ser correr, né? É natural do nosso ser o quê? Andar. Então aqui nós já vemos um outro grau, né? Então, ou seja, ele tem agora também, né, além dos fenômenos físicos e metafísicos, ele tem agora também o quê? Potência e ato. Certo? Tranquilo? O que é a potência? Ele pode correr. O que é o ato? Ele anda. Tranquilo? O ato ele pode correr. O ato é inerente ao ser. É. Ele naturalmente anda, ele não naturalmente corre. Ah, ok. Ele corre potencialmente, quando precisa. Compreende? Se torna ato de correr. Isso, mas não é um ato. Se você estiver correndo, é um ato. Mas não é um ato de ser, certo? Tranquilo até aqui? Isso é a fenomenologia. Então, ou seja, nós estamos analisando os fenômenos que partem do ser. Qual outro fenômeno físico que o homem tem? Força. Força. Ele fala, não é? Fala. O que mais? Come. Come. O que mais? Respira. Respira, trabalha, certo? Isso tudo constitui o que nós chamamos de o ser. Alguém aqui já nasceu odiando a sua mãe? Então podemos dizer que, fenomenologicamente, amar é um ato metafísico que compõe o ser divino, o ser humano, certo? Então ninguém nasce não amando, não é? Todo mundo nasce em alguma medida o quê? Amando. Certo? Alguma dúvida? Interessante, né? Então, vamos aprofundar. A fenomenologia, então, é a base, o chão que São João Paulo II vai usar para erigir tudo aquilo que que tenta moldar toda essa concepção de homem. Certo? Um dos questionamentos da época era uniões homoafetivas. Certo? O outro questionamento era a interrupção da gravidez, ou seja, o aborto. Uma outra coisa que se tinha era o uso de anticoncepcionais para a mulher não engravidar e assim ela pudesse trabalhar mais para ter mais o quê? Acúmulo de riquezas e assim viver melhor. Certo? Porém, vamos olhar agora a partir da constituição apenas do homem, né? O homem que agora vamos incluir também a mulher. O corpo da mulher, naturalmente, vocês olhando para o corpo da mulher, né, naturalmente, ele é um corpo para ser feito, como se diz, para que ela viva só ou não? Não. O corpo da mulher já mostra toda a doação que ela tem, não é? Ela tem seios para quê? Para amamentar. Então, ou seja, não é para ela mais, é para o outro. A mulher tem um senso, como se diz, uma intuição diferente do homem, correto? Para analisar e ver certas coisas, certo? Por exemplo, naturalmente a mulher não tem a mesma força física que o homem, certo? Então, olhando para a mulher, a gente percebe que ela, naturalmente, ela tem algumas predisposições a certos tipos de trabalhos, não é? Porque se ela começar a trabalhar pesado, usar muito a sua força física, o que muitas vezes ocorre, não é? Lembrando que a mulher é o único ser, né, assim, dos mamíferos que tem órgãos internos, né? O homem não. Todos os órgãos do homem, no sentido de força, essas coisas, são todos externos. Só o da mulher que é interno. Interessante que esse órgão interno é o órgão que gera a vida, certo? Também é um cuidado que se tem. Então, ou seja, naturalmente, olhando a mulher, nós percebemos que há nela certas potências e certos atos que se diferem do homem. E a partir daí, nós podemos elaborar uma noção de ser da mulher. Então, ele pega também agora o conceito de fenomenologia e o conceito agora também de força vital. Lá em Edith Stein também. O que é a força vital? Vocês já escutaram isso, só com outro nome. O que é a força vital? Vamos falar assim, é Jesus. Também, não ainda religiosamente assim, né? O que é a força vital? A força criadora. Isso. Pode gerar vida. Isso, justamente.
Naturalmente, a gente vê que o homem tem uma força vital que é um pouco diferente da força vital da mulher, certo? É possível existir naturalmente uma mulher sem útero? Não. Por mais que você queira transformar em lei certas coisas aí para passar, mas naturalmente, né, o homem que se veste de mulher nunca vai ter um útero, certo? O que significa então essa vitalidade do homem e vitalidade da mulher? São os seus princípios que podem fazer com que se gere o maior ato de amor que alguém pode fazer, que é o quê? Gerar uma vida. Então, ou seja, o que é a força vital? Não é só aquilo que faz você viver, mas aquilo que faz gerar amor no outro, vida no outro. Certo? Esse conceito de força vital em Wittgenstein, que decorre da fenomenologia, vai decorrer um outro conceitozinho, que é a empatia. E aqui, empatia não é só a mera capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia em Wittgenstein e São João Paulo II é um pouco mais profundo. É a capacidade de viver literalmente o outro. Certo? Decorrendo só da fenomenologia, então nós percebemos que o homem e a mulher, eles são feitos um para o outro. Naturalmente. Certo? Naturalmente, então, nós percebemos que há certas correspondências no homem e na mulher que são inalienáveis. Nenhuma lei pode tirar, nenhum ditador pode tirar. Um ditador pode, na hora da concepção, arrancar todos os úteros das mulheres que vão nascer? Não. Ele pode arrancar, por exemplo, né, do homem todas as forças reprodutivas que ele pode ter? Não. Alguma lei pode fazer isso? Alguém pode fazer isso? Ninguém. Isso é a chamada lei natural. Então, São João Paulo II, ele dá novos termos, né, para explicar a lei natural divina. Isso aqui é o que nós chamamos de lei natural. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Portanto, a primeira objeção aos embates da época, ele já dá. Intrinsecamente, o homem e a mulher já têm certos traços inalienáveis que já o definem como a sua própria constituição de ser. Correto? E a partir dessa constituição de ser, aí sim ele vai conseguir se elevar às coisas, né, metafísicas, já agora às coisas transcendentais. Viram que nós falamos ainda das coisas naturais, ou seja, não metafísicas ainda, não estamos falando de Deus, de religião nem nada, estamos falando que um homem com homem não pode casar porque Deus não quer. Não, porque intrinsecamente a fenomenologia do ser do homem já está intrínseco na sua antropologia que isso de alguma forma é antinatural ao próprio ser do homem. Certo? Nós não falamos nem de religião ainda, vocês estão percebendo, né? Ou seja, isso é só pura filosofia. Tranquilo? Agora, né, com fisicamente fechamos, vamos agora ao metafísico. O que compõe metafisicamente um homem? Né, nós já falamos aqui. Nome, temperamento, religião, o que mais? Cultura. Cultura, o que mais? Que compõe coisas além do homem? História dele, não é? O que mais? Os antepassados, o que mais? Ah, genealógica. O que mais? Acho que eles estão tão calados que eles estão sabendo é tudo. Nada. É muita informação, velho. O que mais? O que compõe o metafísico do homem? Acho que a fera, não. Né? A forma de vestir, forma de falar, de se impor. Não, isso aí é física ainda. Né? É físico, fala metafísico. Por exemplo, você pode pegar no seu nome? Não. Você pode pegar na sua religião? Não. Na roupa pode. Você pode pegar, por exemplo, no seu temperamento? Não. Ah, entendi. Entendeu? É Certo? abstrato, né? Justamente. A inteligência, a vontade, são coisas metafísicas do homem. Um animal raciocina? Não.
Racional. Mas Não, não. a forma de se impor, será que também não seria metafísico, não, Diego? Porque nem todo mundo tem essa, consegue se impor. É verdade, temperamento. Já respondeu. Tá ligado, mas eu entendi o seu ponto. Um animal, ele tem esse tipo de noção metafísica do homem. Se você ensinar matemática para um macaco, ele aprende? Não. Se você ensinar português para um macaco, ele aprende? Não. Se ensinar, por exemplo, filosofia aristotélica para um tigre, ele aprende? Não. Não É da natureza, né? Muita gente ensinar que é comédia. Essa aprende. Essa semana comeu um sapatinho, né? Em casa. Aí ele foi lá e quando trouxe minha bota pra limpar lá fora, ele foi lá meu chinelinho e comeu. Aí você Né? conversou com ele, falou que não pode fazer isso. Aí ele chega nos meus cachorros, o cachorro do meu sobrinho chega nos cachorros lá, novinho, 2 meses. E fica lá brincando lá, querendo fazer as coisinhas lá. Então vamos lá. Natural, né? Metafisicamente, então, nós percebemos que o homem tem certas, é o que nós chamamos de agora, potências que os outros animais não têm, certo? Só que ainda assim, o homem e a mulher têm algumas potências diferentes, certo? O homem pode ser mãe? Não. Quem potencialmente pode ser mãe? Justamente. Então Pode nós ser temos. Não, isso aí não existe não. Isso é senso comum. Certo? Pai. Não existe pai, não. A mulher, metafisicamente, ela consegue gerar vida por si só? Não. Então ela não tem o princípio gerador da vida. Ela tem o princípio de conservação da vida. Certo? Isso são potências que a gente pode ver diferentes que o homem e a mulher têm. Ou seja, são realidades metafísicas que são, em muitas maneiras, diferentes. Não é? E essa dessa fertilização in vitro, não sei o quê, aquela coisa toda que hoje em dia tem aí. Mas isso aí já é uma outra questão. Não é tanto aqui ainda não. É porque aí Então não é vamos legal, chegar, né? Mas ele faz uma objeção quanto a isso também, né? Certo? Portanto, metafisicamente, então, nós conseguimos diferenciar o homem e da mulher simplesmente pelo fato de o observarmos, certo? Observando a figura do homem e da mulher, nós percebemos todas essas potências, essas latências, né, também. Só que muitas das vezes isso já é implícito, não é? Isso já é implícito no sentido assim, não precisa das pessoas te explicarem toda vez que você vê um homem e uma mulher. Quando você vê, isso automaticamente já decorre da imagem que você está vendo, certo? Portanto, metafisicamente também, nós vamos ter então forças vitais diferentes e empatias diferentes. E é desses dois conceitos aqui que basicamente a gente percebe e entende por que só o homem pode ser padre, né? E por que certas mulheres, né, irmã, conseguem, né, ter uma vida religiosa sem a relação sexual, mas ela tem um nível de êxtase, não físico, mas agora espiritual, certo? A canonização. Portanto, metafisicamente, nós temos forças vitais diferentes e empatias diferentes. Vamos raciocinar. Quais são as forças vitais metafísicas diferentes do homem? O que metafisicamente, você olhando um homem, você vê que só ele pode realizar ou alcançar? É fácil, se vocês olharem. Roupa? Não, Não, já foi metafísica. falado. Metafisicamente, o homem tem certos tipos de forças vitais que a mulher não tem. Só o homem pode ser pai. Uma delas, mas qual mais? Trabalhar. Não, mulher também pode trabalhar. Isso. Mas Metafísica? Isso. Além do físico. Você olha para um e fala assim, não, isso aqui só um homem pode fazer. Por exemplo. Pegar peso? Ainda é físico. É física.
Então, por exemplo, como é que se eu ver o homem ali, não tem como O quê? falar, vendo assim, falar algo metafísico. Sim, É porque o que você chama tem alma, não tem? Sim. Então. Só não vai encontrar Ah, entendi. Posso dizer Eu não tô Mas- vendo, mas mas é eu sei que você assim. tem. Mas não tá vendo. Não, mas- Isso é metafísica. Diego, É, mas só que ele Existe. está querendo diferenciar o da mulher do Então, homem. então pergunta, não é assim, quando a gente vê o homem, é quando a gente... Isso é verdade. Não Calma. é quando a gente Ó. vê o homem, é quando a gente sabe que é homem, por exemplo. Isso. É justamente isso. São invertidas palavras, entendeu? Aí. Isso. Diego, posso dizer que o homem tem um Tá, agora eu instinto? entendi. Isso mesmo. Porque eu tô O falando em relação instinto. assim, é do meu marido. Isso. A Ana Paula tocou numa coisa boa. O instinto de força vital do homem, que é o quê? Naturalmente, o que é da metafísica do homem? Defender e procriar. Certo? Eu falei, ter filhos. Mas não só ter filhos, né? Porque só o ato de ter filhos é físico ainda. Mas não é só ter filhos, é ter filhos e cuidar. Entendeu? E qual é essa empatia metafísica que o homem tem diferente da mulher? É mais razão. Aqui que entra. É mais não, razão. ainda não. Capacidade de doação. De quê? Doação. Doação. O homem tem mais que a mulher? Quem morreu na cruz? Um homem ou uma mulher? Se for certo, gerou. Falou certo, gerou. Não criou. Entendeu? Quem que cria? Deus. O pai. Pai. Por que é num gênero Ô masculino? Diego, tanto é que na própria palavra fala, né, que Faz sentido, não é, né? a mulher, ela deve, como que deve ser o amor da mulher Gálatas, justamente. É aquilo ali. e como que é o Isso. amor do homem. E O homem pode dar a vida pela mulher, mas a mulher pode dar a vida pelo homem? Não pode. metafisicamente, o que é natural, eu estou falando do que é natural, eu não estou falando do que pode ocorrer. Pode ocorrer de uma mulher morrer pelo homem? Pode. Mas o que é natural? O homem se entregar. Vocês estão entendendo agora? Sim. Tô arrancando o feminismo de que tem vocês aí, o restinho que tem. Entendeu? Tô arrancando o restinho do feminismo que tem. É a falta de... Pronto. Entendeu? Esse vídeo aí vai dar problema, viu? Se tivesse preocupado com problema, não dá, Tem que ser legal, velho. Fala. Gente, eu vejo muito toda sexta-feira, eu ouço, quer dizer, tipo assim, quando você ouve e não entra aqui e sai ali, mas alguma coisa assim, eu vou passar a ter mais outro olhar, com Justo. certeza, eu não ficar ouvindo essa palavra. Justamente. Por exemplo, Então, vamos lá. quando é convocado uma guerra, geralmente é o homem que vai combater. Justamente. Por que a mulher não vai? Porque nós não vamos. Não tem Cuidar, e cuidar das crianças, dos filhos. Aleluia, Tem outras Jesus. É obrigações. isso aí, entendeu? Só que esse negócio de ainda é uma força vital. Eu já passei para empatia. Qual empatia metafísica o homem tem? É essa. Ele, naturalmente, ele é mais altruísta do que a mulher. Por exemplo, nisso daí a gente vê, hoje, a gente tem esses questionamentos por causa do declínio da masculinidade, certo? A gente não vê mais tipos de heróis como antes, não é? A gente vê atualmente hoje mais heróis o quê? Vamos falar a verdade, né? Ou é mulher ou é gay. Entendeu? Justamente, esses são os tipos e modelos de heróis que a gente tem. Então percebam que já há um declínio da masculinidade, certo? Isso tudo influencia, por óbvio, que eu quero chegar aqui em vocês, a própria noção de ser, baseado numa fenomenologia. Isso que eu estou dizendo não é nada do outro mundo. É só você olhar um homem ou uma mulher. Você implicitamente já entende e enxerga tudo isso. Já está tudo escrito, só de você olhar. Ninguém te explica, né? Então, ou seja, é um processo lá do imaginário e tudo mais. Eu falei aqui, mas depois a gente volta, A né? natureza. Dessa questão. Tranquilo até aqui sobre a técnica que São João Paulo II usou? Foi a fenomenologia, que dela decorre a força vital e a empatia. Certo? Com isso, então, a partir dessa técnica, nós vamos então entender agora como que é a teologia do corpo, ela é essa chave de santidade para as famílias. Porque agora nós vamos enxergar o homem e uma mulher da maneira como Deus criou.
não como o homem compreende e redefine o homem. Certo? Portanto, agora, nós vamos entrar na seara do que nós chamamos de ressignificando o amor. O amor, aqui eu coloquei aqui, ó, ethos, eros e eco. Certo? Na teologia do corpo, o homem tem um ethos comum. O que é um ethos comum? Ethos é uma base ética que todos nós temos, como eu mostrei para vocês aqui, baseado na lei natural, que nós possamos conviver bem. Certo? Uma base dessa ethos, né, natural que nós temos. Alguém aqui nasceu querendo matar sua mãe? Não. Então, em decorrência disso, nós entendemos que a mulher ela não deve ser exposta, mas deve ser o quê? Amada. Ela não deve ser o quê? Exposta no sentido de Mais estar à frente. protegida, mais Isso. protegida. Isso é um ethos comum. Você nunca vai ver, nem nas tribos aborígenes e tudo mais, um filho que nasce, né, e ele já nasce com ódio da mãe, querendo matar a mãe. Isso é uma base ética. Né? O que é a ética? Está relacionada às nossas atitudes. Já é uma decorrência da noção de ser, certo? Por conta desse ethos social em comum, baseado na lei natural, né, que nós enxergamos aqui agora, estamos vendo, né, nós temos também alguns outros princípios, não é? Que vai a partir desses princípios que vai nos dar uma noção melhor do que é o amor. Mas antes disso nós temos, por conta disso, desse ethos comum, uma noção de justiça. Então, a justiça para um homem é diferente para a justiça de uma mulher. Por quê? Porque são seres naturalmente diferentes, com noções inalienáveis que o definem. Correto? A partir dessa justiça, dessa ética, nós temos a noção de eros. Eros aqui no sentido do quê? Daquilo como se fosse mesmo uma espécie de imã que me atrai. Baseado nesse ethos social comum, que nenhuma lei precisa estar escrita para isso acontecer, nós temos então certas coisas que nos atraem naturalmente um homem e uma mulher. Correto? Esse eros aqui é o que vai dar início ao que nós chamamos de casamento. E aqui já diferencia em casamento de matrimônio. Matrimônio é um sacramento, casamento é uma união civil. Certo? Então percebam que, baseado numa ética em comum, a própria união de um homem e de uma mulher, buscando, né, toda essa ética, toda essa noção de ser, vai nos mostrar que toda essa noção desse convívio, dessas coisas, vai nos fazer sempre nos elevar, não mais fisicamente, mas agora metafisicamente. O homem não vai se preocupar em cuidar da sua mulher, mas agora ele vai cuidar da sua cidade, da sua aldeia, não é? E a partir disso nós temos um princípio de governança. Compreendem? Dentro desse princípio de governança, aí sim que nós temos um eco. Esse eco aqui é o quê? É o homem e a mulher sempre buscando algo que está para além deles. E aqui entra a noção de anseio e desejo na teologia do corpo. Naturalmente, então, agora que entra a religião, ela só se dá junto com outras pessoas, por quê? Porque esse anseio e esse desejo não nascem de uma mera individualização do homem pormenorizadamente da mulher. Tanto é que vocês podem ver hoje que quanto mais o homem é individual, menos a noção de Deus é inserida. Quanto mais o homem está em conjunto, mais a noção de Deus ela é justaposta. Por quê? Porque é em comunidade, em conjunto, que se revelam as maiores impotências do homem. Por exemplo, dar paz para todos. Certo? Esse eco, né, que
João Paulo II fala é justamente o eco da alma humana que revela Deus. Revela como? A partir do seu anseio de querer o bem. Compreendem, portanto, que baseado naquilo quando eu defino o homem e a mulher, eu entendo por que Nosso Senhor falou assim, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque na sua própria solidão, na sua própria solidão, no seu próprio, como se pode dizer assim, no seu próprio isolar-se, né, nesse sentido, as próprias noções e potências do homem não seriam reveladas. Por que que tem que ser revelado? Todo mundo aqui já foi criança, né? Rafinha, Aninha está aí. Quanto mais você conhece e cresce, mais você não se maravilha, você não se espanta, se vislumbra com o mundo. Uma sensação de satisfação, né? E isso. Essa satisfação se dá e você quer que ela fique só com você ou não? Ou naturalmente você quer compartilhá-la? Compartilhar. Portanto, a gente percebe então que naturalmente os maiores bens que o homem tem, eles não se poderiam ser fincados meramente nele mesmo, mas eles necessariamente precisam de uma comunidade que também beba desse mesmo bem. Certo? Vamos dizer assim que a família também pode ser a comunidade? É justamente isso. Comunidade e família, para ele, não se diferem. Entendeu? Tranquilo? Os homens mais, vamos falar assim, dos de hoje, mas os homens, assim, 60 assim, eles têm mais resistência para esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, eu falo que quando eu estou em casa ouvindo, às vezes, como diz que eu não tenho agendado para prestar atenção, mas alguma coisa se eu presto atenção, trouxa do burro. Aí aquela mulher fala, até esqueço o nome dela, não prestei atenção. Mas o marido fica assim, eu vejo que ele não, agora que está começando, assim, ele não interessa muito não, parece que tem aquela resistência, assim, de ouvir certas coisas, entendeu? Mas isso aí não é natural de todos, né? Ah, mas eu vejo que esses mais antigos, assim, Sim, assim, cada sociedade, cada tempo tem seus defeitos. Também Hoje nós temos defeitos que, por exemplo, os homens daquela época não tinham, né? Correto? E outra coisa, vai chegando uma certa idade que a pessoa já fica com aquela ideia formada. Né? E nós também em fase de aprendizado. Sim. Chega um certo tempo, não, eu sou o dono da verdade e pronto. Mais ou menos, né? Compreenderam então esses três conceitos aqui, etos, eros e eco? Desses conceitos aqui, não é? Que São João Paulo II fala na teologia do corpo, né? Isso já lá nos anos 80, que ele começa a introduzir mais essas coisas. A partir desse tripé aqui, que ele consegue então introduzir agora e incutir o contrário do que o pessoal na época chamava de amor. Então é que ele já consegue enxertar uma noção de amor que já estava no magistério, né, mas adaptada à sua época, certo? Baseado então na noção de ser do homem e da mulher, nós temos então agora, a gente percebe uma busca do homem por aquilo que lhe eu ia usar apetecível, mas eu estou caçando outra palavra. Aquilo que para ele é o mais belo, aquilo que para ele é o melhor, certo? E aquilo que para ele é o melhor é o que nós chamamos de amor, não é? Ou seja, isso estou falando, estou falando do pensamento da época. Por exemplo, sexo livre, certo? O que na época eles falavam? Que as pessoas deviam ter o direito de sexual reprodutivo e deviam ter o sexo livre com qualquer um, sem ter necessariamente uma união com a pessoa, certo? Isso aqui o homem busca a partir de uma noção errônea do homem e da mulher, certo? Qual que é a noção então de amor que São João Paulo II dá em resposta ao maio de 68 e ao movimento do Woodstock que se teve com isso? Ele vai introduzir a noção de amor baseada na
justiça. Nem sempre, ele fala, né? Nem sempre amor é aquilo que é bom, no sentido de prazer. Mas o amor aqui é aquilo que me causa e que me dá mais justiça. É justo que eu tenha relações sexuais com várias mulheres na mesma noite? Não. É justo que eu engravide uma mulher e nunca mais apareça na vida dela? É justo eu fazer com que as minhas potências, né, toda essa coisa intrínseca no homem, seja usada para aquilo que é mais um fim egoísta do homem, de querer ter todas as mulheres do que, em vez de ser justo com uma e dar aquilo que lhe é devido a essa uma? Correto? Então a noção de amor dele agora é uma noção intrínseca de justiça. Justiça baseada na noção própria física e metafísica do homem. Certo? Na época tinha uma outra coisa também que se ventilava, né, e que ele dá a devida resposta também, que é sobre a questão que o Mais de 108 trouxe, que né, vocês vão lembrar do Sartre, do Foucault, né, de todo mundo falando, que era sobre a questão não do prazer, gente, uma coisa que decorre, né, que virou até lei na França, eu esqueci o nome agora. Mas é uma coisa que decorre do prazer, que eu esqueci o nome. Êxtase não do... Oi, gente. Êxtase é o contrário que o Paulo II fala. O gozo. A noção de amor dele, então, é baseado fruto dessa noção de justiça, né? E o próprio, por exemplo, quando a gente vê, em decorrência de todo esse movimento sexual dos anos 60, a gente vê a noção de gozo, não é? Por exemplo, quando Foucault escreve o Vigiar e Punir, ele está dizendo o seguinte, o homem, mesmo não casado, ele tem o direito de ter o gozo. Que gozo é esse? O gozo, justamente, meramente o gozo sexual. E por isso que amor e êxtase aqui para São João Paulo II andam juntos. Por quê? Porque a noção de amor, que é baseada na justiça, é justamente a mesma noção de êxtase que a gente vai ver em Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, que são outras fontes que ele usa, São João da Cruz e Teresa d'Ávila. Alguém aqui lembra do êxtase de Santa Teresa d'Ávila? Ou não? Todo mundo aqui já viu aquela escultura dela, né, que ela está com o coração transverberado, né, e ela está lá quase morta, né, mas está né, como ela diz no poeminha dela, em êxtase de amor, não é? O que significa isso? O êxtase, vocês vão concordar que é próprio da sétima morada, não é? Só quem está na sétima morada consegue ter o êxtase divino, certo? Pacífico, não é? Vocês pensam assim também? Eu não conhecia a história de Santa Teresa. Agora, com o movimento das mães que olham, vem aí, fala muito tudo sobre a história de Santa Teresa, sobre as moradas. Sim. Eu tenho um pouco de noção. O êxtase é a própria união com Deus, literalmente, né? Espiritualmente, aliás. O êxtase, então, é próprio da sétima morada, certo? Ponto pacífico, não é? Em todo mundo. Só quem está na sétima morada consegue ter o êxtase divino. Sim ou não? É verdade ou não? Para a igreja, né? Para a igreja, acho que Uma pessoa na terceira morada consegue ter êxtase divino? Certeza? Todo mundo aqui passou por uma experiência com Deus, né? Como ele diz, não é? Vocês não tiveram um êxtase ainda, não? Ah, sim, sim. O fim sempre se remete ao princípio, né? Vocês sabem disso, né? Ou seja, o fim só é aquilo que, em princípio, era um grão, só que lá no fim já não é um grão mais, né? Já é uma árvore frondosa. Certo? Tanto é que o fruto de uma grande árvore, ele é pequeno, não é? Ele não é tão pequeno quanto a semente, mas ele não é também tão grande quanto a própria árvore. Certo? Essa fenomenologia de Wittgenstein.
Então, amor e êxtase andam juntos. Então, vamos lá. Se não precisa estar na sétima morada para ter um êxtase, o que é então o que Jesus teve na cruz quando ele é perfurado e jorra sangue e água dele? Fundou a igreja, né? Já falei para vocês que ele sacramentalizou o casamento, né? Ou seja, ele tornou a união de uma mulher algo sobrenatural, não é? Mas ali também o que aconteceu? O êxtase divino. Por quê? São João Paulo II está dizendo o seguinte: o êxtase correto que provém do amor, que é diferente de um mero gozo, ele é propriamente quando a minha empatia envolve tanto a dor do meu próximo, que ela não é mais uma dor de sofrer, mas é uma dor de quanto mais eu sinto essa dor, mais eu o amo. Lembra da imagem de Santa Teresa d'Ávila? Ela está com o coração todo transverberado, dói, mas mesmo assim ela está em êxtase de amor. Certo? Amor, então, ele está justamente falando o que São Paulo disse em outras palavras. Amor, então, é doação. E doação é sacrifício. E você não sacrifica aquilo que você tem de menos valioso. O que você tem de mais valioso? A sua própria vida. Então é essa vida que você vai se sacrificar, porque desta forma é o justo que vive pela fé. Aquilo que os mártires fizeram, doar a vida. Justamente. Para ter a... Isso. Quando São Paulo fala assim, o justo a parte vive... do gozo na terra, né, que o mártir teve, mesmo no sofrimento teve gozo, né? Isso. Mesmo no sofrimento. Já não é um- saber da... A gente usa gozo, mas o correto é êxtase, né? Esse melhor, né? Por quê? Porque já não é o gozo, ele é justamente da seara física. O êxtase já é da metafísica, ele já é transcendental. Por isso que sempre quando a gente vê um santo sendo martirizado, é impossível uma pessoa justa não se converter. Compreende? Se dá também pelo fato de satisfação em si, por quê? Porque ali ele sabia que tinha uma profecia toda ali para poder se cumprir, né? Não, do que? Você fala profecia de quê? Ali tinha que cumprir a Quem? crucificação de Jesus, Ah, sim. né? Então aquilo ali tinha que se cumprir. Naquele momento, esse êxtase se dá porque ele viu que cumpriu aquilo que tinha que ser feito. Também. Isso é um aspecto. Só estou pegando um aspecto que cabe dentro da teologia do corpo, entendeu? Mas é um aspecto. Ele sabia, porque ele era Deus, óbvio, não é? Mas Deus tem êxtase? Não. Como que Deus pode ter um êxtase? Se tornando homem. Lembra da frase de Cristo, da última formação? É isso. Também. Compreende? Então, o gozo Tá tudo e o ligado. êxtase, no caso, ele se tornando homem, ele sendo homem, é que ele tem esse gozo e esse êxtase. Não. O êxtase, ele é puramente espiritual. Ele é transcendental. O gozo, ele é uma realidade física, que se ordenada, ela se transfigura em transcendental. Mas ela em si, ela não é transcendente, entendeu? Por exemplo, todo mundo sabe aqui que o homem egoísta se masturba, não é? Não é um tipo de gozo. Mas não é um gozo altruísta, é um gozo egoísta. Esse gozo gera o amor. Compreende? É justamente isso. Agora, é possível um homem e uma mulher numa relação sexual chegar a um êxtase? Sim. Por isso que São João Paulo II fala que toda relação sexual de um homem e de uma mulher, fenomenologicamente, é um altar que a hóstia se transfigura no corpo de Cristo. Só no altar o pão se faz carne e se dá a todos, não é? Só numa relação sexual pode acontecer um milagre de geração da vida. Alguém aqui já viu algum cientista criar vida? Porque vida não se cria, não é? Ela se gera. É uma geração.
Se vida fosse uma criação, nós teríamos a potência de criar uma outra coisa que não fosse seres humanos. Por exemplo, um homem com 3 pernas, um homem com 4 olhos. Compreende? Por quê? Qual que é a diferença de criação para geração? A criação, ela é uma potência inata da inteligência, não é? E a geração? Por que nós não conseguimos gerar cães? Por quê? O nosso corpo é preparado por Deus para poder gerar, né? Essa é a homens. resposta religiosa. Vamos à resposta filosófica. Vamos à resposta filosófica. Porque nós somos humanos? Aí isso é a resposta biológica. Qual que é a resposta filosófica? Coisas criadas não podem gerar nada que não seja ela mesma. Por quê? Porque quem nos criou? Não fomos nós. Correto? Neste ponto, o São João Paulo II dá um outro soco na barriga nossa, né? E fala, né, da nossa impotência diante do cosmos. Porque nós nunca conseguiríamos criar o cosmos, o universo como ele é. Certo? Nós apenas fazemos o quê? Conservamos e geramos. Certo? Geramos em que sentido? Você cultiva uma planta, você cuida da sua família, certo? O homem cria coisas? Sim. Mas o homem não consegue criar coisas transcendentais, metafísicas. Ele só cria coisas físicas. E dessa criação ele dá um sentido a ela. E assim essa coisa se torna também física e metafísica. Certo? Por exemplo, um homem pode criar um anjo? Não. Compreende? Criação, Bararat Elohim, só Deus pode fazer. Certo? Ou seja, ele que consegue criar todas as coisas, certo? Que podem ser eternas ou não. Diego, desculpa interromper e voltar ao contrário. Fala. Esse Êxtase. entre um homem e uma mulher, entre um homem e um homem não tem jeito, porque não gera vida, Justamente. né? Um homem e um homem não gera vida, né? Justamente. Agora, com um homem com a mulher gera vida, por isso é o êxtase, né? Isso mesmo. Certo? Essa é a resposta que ele dá ao gozo. Né? Que tantas pessoas dizem, por que nós devemos ter direitos sexuais reprodutivos? Porque nós temos que ter gozo, temos que ser alegres e tudo mais. Né? O fundo filosófico que eles usam é esse. Mas ele é verdadeiro? Não. Então, se ele é falso, por que eu tenho que institucionalizá-lo na lei? Certo? Se ele é falso, a institucionalização dessas coisas em lei é uma própria corrupção do ser humano. É Que como não se fosse leva uma a... iníqua, né? Justamente, que não leva à justiça. Compreendem? Então, tudo isso também é interligado. Né? Vocês estão vendo agora com mais clareza, né? Todas essas questões. Certo? O amor, então, para São João Paulo II, ele está intimamente ligado a êxtase, né? E esse amor é o que ele vai beber lá de Santo Agostinho, né? Para definir não só a justiça, mas agora para definir também, né? Já num outro plano, a própria simbologia do corpo. O que é um símbolo? O que é um símbolo? Uma imagem Que se resume ao que codifica uma realidade invisível e transcendental. Certo? Qual é a simbologia do corpo? É fácil, né, gente? Cristo é o cabeça. Por que toda essa imagem simbólica do corpo nos remete também àquilo que nós chamamos de o reinado social de nosso Jesus Cristo, o Viva Cristo Rei? Como que eu, olhando para o homem e para a mulher, eu consigo saber que essa frase, Cristo é o cabeça, me leva também à própria noção de política e de governança de Deus. Por quê?
tem algo além sobre as nossas cabeças? Além da nossa cabeça tem mais nada, não é? Certo? Nós temos cérebro. Então, justamente, a cabeça. Certo? Simbolicamente, então, nós deduzimos, né, que ser o cabeça é ser também líder. Porque não há nada mais alto do que ele. Mas não apenas líder, mas é também aquele que pensa. Se ele pensa, ele tem inteligência. Certo? E dessa inteligência decorrem vontades. É possível Deus ser injusto? Sim ou não? Não. Não. Certo? A própria noção de Cristo como cabeça, então, me leva à noção de que o reinado, o governo de Deus é um governo justo. Se é justo, ele é amoroso. Se é amoroso, ele é altruísta. Se ele é altruísta, ele é... Ele é? Hã? Não. Se ele é altruísta, ele é transcendente. Por quê? Só se ama aquilo que está para além de você. O amor em si, fechado em si, ele não é altruísta, ele é egoísta. Correto? Por isso nós bradamos, viva Cristo Rei. Por quê? É o único rei que se dá pelo seu povo. Certo? Alguém que já viu o rei Arthur morrendo pelos pecados do seu povo? Não tem, né? Não existe. Né? Por isso que os bons reis considerados na história são todos aqueles reis que lutaram pelo seu povo e com o seu povo. Entendeu? Dom Afonso Henriques, né? Felipe São Luís IX, rei da França, né? O imperador Carlos Magno, todos esses reis imperadores, né? Cristãos católicos, né? Que foram exemplos de reis como Nosso Senhor. Certo? Agora vamos lá. Uma outra simbologia interessante que ele traz. Agora sim, mais biológica. O ser humano é o único que tem no seu próprio corpo todos os componentes minerais, vitamínicos e estruturais que, pasmem, tem em todo o universo. Pó cósmico lá da Via Láctea é o mesmo pó cósmico que se encontra no sangue do homem. Igual aqui de anticorpos, tipo assim, né? Igual o doutor vindo aqui. Eu fui, uma coisa bem interessante. Eu fui na médica, ela falou assim, você tem alergia. Tem alguma alergia? Você tem, amor, poeira. Então, na verdade, você tem umas células, aí é bom você gostar, de defesa para várias alergias. Então, assim, a coisa do tipo, assim, né? Nosso corpo produz essa defesa, né? Também, mas não nesse sentido, fala a constituição dele, entendeu? Mas também tem Por essa exemplo, defesa, né? quando Deus cria o homem do pó da terra, não é? É pó, né? Lama, né? E tudo mais, e sopra nele o sopro divino, né? Essa própria constituição do homem é interessante que, simbolicamente, se lá no último canto da Via Láctea tem um componente químico, um mineral, que tem também no meu corpo, como então esse componente existe lá e aqui nesse mesmo lugar? Uma questão que a gente pode levantar, não é? Como que o ser humano consegue ter mineralmente a mesma estrutura, por exemplo, do que o pó da Lua? Não é? Como que isso se dá? Se eu encontro em mim correspondências que nada neste mundo há respostas, a única alternativa é que eu não fui criado para este mundo, mas para um outro mundo. Certo? Melanina. Uns têm mais, outros têm menos, não é? Onde também tem melanina? Nas plantas. Não é? Como que o mesmo componente que define um aspecto bem relevante, que me define também fisicamente, que é a cor da minha pele, pode ter também numa planta que brota do pó da terra? Por que disso? Como que se dá isso? Né? Alguns cientistas conseguem fazer isso, juntar esses componentes minerais, né?
moldar ele igual um homenzinho e tudo mais e deixar que do nada ele crie vida? Não. Uma coisa interessante, a vitamina D, por exemplo. Ninguém A consegue. gente consegue, a gente pode tomar um medicamento, mas o sol, se você criar também, o sol não dá uma vitamina D. Justamente. A gente processa a vitamina D, ele não dá, né? Não, A gente processa. Diferente um pouco. A gente processa a vitamina D. Isso. Pela luz do sol, nosso organismo processa a luz e transforma em vitamina D. O sol não dá vitamina D, entendeu? É diferente. Compreende? Essas próprias noções simbólicas do corpo, então, fazem com que eu tenha também noções simbólicas da minha própria noção de ser. Se eu sou terra, Anderson, o que define uma terra boa? Ela constantemente o quê? Arada, não é? Terra fofa que gera, né? Que a semente germina, não é? E da onde que vem a palavra humildade? Terra, que é de terra molhada, não é? A própria composição do homem, então, já virtuosamente leva também à composição de humildade. Porque se o homem é terra e uma terra boa tem que ser molhada, quem é o orvalho divino que faz germinar essa terra? O Espírito Santo, não é? Que pairava sobre as águas, não é? Não é? Era um orvalho, certo? Se eu preciso, então, dessa, agora, potência divina para que eu seja, de certa forma, humilde, necessariamente, então, eu compreendo que uma terra boa, molhada, é apta a gerar boa semente, não é? Então, uma terra boa. Noções, então, de virtude que nós temos, então, necessariamente, então, nos faz crer que o quê? Nós precisamos da virtude da humildade para sermos santos, só olhando simbolicamente quem nós somos. Porque o contrário da humildade é o quê? Orgulho. Orgulho. E o orgulho é sempre lembrado como uma coisa o quê? Petrificada, não é? Uma coisa petrificada pode, em princípio, gerar vida novamente? Não. Certo? Humus de humildade e da terra, então, já é uma própria, como se diz, princípio de educação e pedagogia, não é? Porque quem é um homem educado, que é apto ao conhecimento? É um homem humilde. Vocês já viram lá nas instituições de Hugo de São Vitor, né? Eu já falei para vocês que o quê? Não se pode estudar quem não for humilde. O que se pede mais na oração de São Tomás de Aquino? A humildade de aprender. Interessante, então, que a própria simbologia do nosso corpo já nos dá, então, agora o melhor método pedagógico. Só olhando e estudando conceitualmente a simbologia do nosso corpo. Existe algum princípio educacional fundado no orgulho? Não existe. Porque se todo mundo for orgulhoso, não existe o porquê de educar-se. Então, o porquê de educar-se já é um sentido que eu dou para a própria educação, não é? E educação aqui, então, já é um caminho para a santidade. Por quê? Porque qual é a virtude de Deus que orvalha a terra boa do meu coração? A humildade, não é? Ô Diego, até porque a educação ela tem que nos mostrar aquilo que é verdade e aquilo que nos leva para um bem maior. Sim. Né? E o orgulho, muito pelo contrário, ele é um pecado que a gente tem que pular fora, a gente tem que correr. Isso mesmo. Uma outra noção interessante, né, que ele diz também, é sobre, uma simbologia interessante que nós temos também, é sobre o olho. A Escritura nos diz que o olho é a janela da alma, não é? Por que o olho é a janela da alma? Por quê? Olhem para o olho de vocês. Por que o olho é a janela da alma? Uma pessoa morta, olha. Então por que o olho é a janela da alma?
Porque ele cria a imagem do nosso intelecto. Porque o olho é o único órgão que está, ao mesmo tempo, exposto a nós e interposto internamente. Porque ele começa exterior e termina interior. Se eu não tenho ânimo interior, eu não tenho visão, não é? Do que o olho precisa para que ele seja animado? Luz, não é? Ou ele é animado nas trevas? Ele precisa de luz, não é? E muita luz, não é? Por que ele precisa de muita luz para conhecer as coisas? Trazer as diferenças, né? Porque o homem, ele quer aprender, não é? Não é? Ele não olha para aprender as coisas, para absorver elas e... Não é? No intrínseco, no olhar das pessoas, todas essas questões. Se ninguém estiver atento, olhando para algo, é impossível ele aprender. Certo? Por que então o olho se alimenta da luz e dessa luz vem o conhecimento, não é? Qual então a relação da luz com o olho? A mesma relação do amor com o êxtase. O olho não vai ter o êxtase se não tiver a luz. Assim como o amor. Se não tiver o êxtase, não vai conseguir ser amor. Simbolicamente, então, nós percebemos que o nosso corpo fala muito de nós ou não? Fala muito de quem nos criou. Então, nós somos, então, feitos para amar quem, no fim das contas? A Deus. A teologia do corpo, então, vai tratar justamente disso. O que é o amor humano no plano divino? Porque o homem tentou criar um outro plano de amor, não foi? O Maio de 68, a Revolução Sexual, a Escola de Frankfurt e tudo mais. Certo? Todas essas questões aqui, da onde que ele tirou? Do magistério. Só que não estavam concatenadas, né? Formatadas. Ele formatou. Por exemplo, Santo Alberto Magno, Santa Hildegarda, São Boaventura, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Santa Isidora de Sevilha, São Bruno. Todos eles falaram sobre a antropologia do homem, né? Só que cada um avançou um pouquinho. Lembra que naquela época escrever era uma coisa muito cara, né? Então as pessoas mais falavam umas outras, né? Eram os famosos mestres, não é? Eles falavam mais do que escreviam, né? Com o passar do tempo e as inúmeras revoluções, muito do conhecimento falado se perdeu. Por quê? Porque muitos padres foram mortos, as irmãs dos mosteiros foram mortas, né? Exiladas, morriam de velhice, isoladas, não tinha para quem passar o conhecimento. E isso só se petrificou, né? se atualizou a nós só pelos escritos, não é? Ainda que poucos são muito valiosos, comparados ao que nós temos hoje. Então, a teologia do corpo nada mais é do que uma reafirmação do magistério infalível nas notas das nossas palavras de hoje. Certo? E a partir disso, ele agora também vai redefinir e introduzir, fechando já a catequese, sobre o matrimônio e o casamento. Se na época as pessoas não tinham a intenção de casar, o que ele mais reforça? A intenção de casar e ser aberto à vida. Porque não é apenas casar, mas é casar e ser aberto à vida. Certo? Porque um casamento, ele pode ser pecaminoso? Sim. Não é? Quando ele não é aberto à vida. Como então São João Paulo II enxergava o matrimônio? Com toda essa base aqui. Como uma própria representação da Santíssima Trindade. Por quê? De novo, quando Nosso Senhor morreu, né, o soldado furou, jorrou sangue e água. Ali ele institucionaliza o matrimônio como uma instituição sobrenatural e divina, de forma que a instituição da igreja está intrinsecamente na família e a família está na igreja. E uma coisa não vive sem a outra, certo? Para ele, então, o matrimônio não deve ser chamado, nos termos mais comuns, de casamento. Por quê? Porque não é uma mera união civil, mas senão também
uma união em êxtase divino. Tanto é que o próprio olhar de um homem e de uma mulher, ele diz que o quê? Nos remete à eternidade. Como? Como que nos remete? 1 Coríntios 15, não é? Se no céu não vai ter sexo, não vai ter pessoas, né, que tenham sexo feminino e masculino, como então vai haver amor na eternidade? Será um novo corpo unido literalmente a Deus, não é? Não é a luz da Jerusalém celeste que vai nos alimentar? Não é isso lá escrito em Apocalipse? Como que isso se dá? O olho e a luz é a mesma coisa é a mesma relação de amor e êxtase, não é? Se na eternidade eu não vou ter sexo ou precisar do sexo para eu me unir a Deus, quem então vai ser, qual vai ser então o meu modo de êxtase e de amar a Deus na eternidade? Tendo a mesma natureza e substância de quem? De nosso Jesus Cristo. Por isso que também ele precisou morrer e ressuscitar. Ele morreu casado com a igreja e ressuscitou esperando a igreja um dia, o quê? Incólume e santa, não é? Lá no Senhor na terra vai ter pecado? Vai ter inveja? Não vai ter choro, ranger de dentes? Não, não vai. O que lá vai ter? Um amor muito maior do que o que a gente Que nenhum sente olho aqui. viu, que nenhum ouvido ouviu e que nenhuma mente conseguiu imaginar. Certo? Por isso que a história de nosso Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, é tão diferente e adaptada no catolicismo que nenhuma religião consegue adaptar os termos dos seus casamentos nestes termos. No Islã, você não tem o casamento como uma união divina, você tem o casamento como o quê? Um princípio de poder, não é? Quanto mais mulheres eu tenho, mais rico eu sou, não sou? Por quê? Porque o pai da menina tem que fazer o quê? Pagar um dote, não é? Então, quanto mais mulheres ele tem, mais dinheiro e poder ele vai ter. E qual que é a base disso? A própria força física do homem. É a capacidade de se doar, de amor. Compreende? Vamos para lá no judaísmo. A união dos judeus, ela chega a ser uma união divina assim também ou não? Também não. Também não. Por que não? Porque no judaísmo nós não temos a noção de Cristo. De Cristo. Então não temos a noção de ressurreição. Então para os judeus, vocês lembram lá do colóquio de Jesus com os saduceus? Fui casado, Senhor, com minha primeira mulher. Ela morreu e estou na sétima. No céu, com quem que eu vou estar casado? O que nosso Senhor fala? Já está errado porque o princípio já está errado. Porque não é quem você vai estar casado no céu, mas como você será no céu. Certo? Então, o que nosso Senhor Jesus Cristo está falando? Que os judeus não têm a noção, não têm a noção de ser do casamento como uma união sobrenatural que revela o divino, mas uma mera união o quê? Religiosa de perpetuar a religião. É para isso que eles se casam, para perpetuar a religião deles. Que tipo de religião? A religião da lei, do próprio livro. Certo? O que São João Paulo II vai dizer então? Nenhuma instituição no mundo que não seja a família católica consegue dar o resultado para todos os males do mundo. É verdade isso, sim ou não? Verdade. O que a Nobel da Paz Santa Teresa de Calcutá diz? Perguntaram para ela, né? Qual é a fórmula para a paz do mundo? Vá para casa e ame sua família. Simples, de uma profundidade, né? É correto a gente dizer Certo? que então nós somos assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus? Eu falo muito isso. Nós somos Nós isso. somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos isso. Mas em Cristo Jesus nós somos imagem, semelhança e o que mais? Imagem, semelhança.
É possível eu ser salvo vendo um casamento sendo realizado da mesma forma? Sim. Por quê? O matrimônio ele é um sacramento. Quando que o sacramento do matrimônio acaba? Com a morte. Então, se eu ver um casal bem casado, é possível eu me converter por ele? Sim. Por isso que vá para casa e ame a sua família de Santa Teresa d'Ávila é justamente isso. Ou seja, Deus é tão soberano, todo-poderoso e misericordioso que, na simplicidade de um homem e de uma mulher, ele pode plasmar a salvação das almas. Sem palavras, mas com meios físicos, não é? O que Chesterton dizia? Não há nada mais extraordinário, ou seja, que foge da ordem natural das coisas. Ver um homem comum, com uma família comum e seus filhos comuns. Certo? O que São João Paulo II está dizendo? Só a família no catolicismo resolve todos os males do mundo, inclusive os sexuais e os piores males do mundo. Certo? Nenhuma família, se não fundada na rocha que é Cristo, consegue fazer toda essa chamada revolução. A mãe fala assim que a família é a base da sociedade, base. Toda a noção de família que a gente tem hoje tem baseada a família que tem romana, né? Se é romana, é por uma herança católica. Certo? Por exemplo, você não vai ver numa sociedade islâmica que a família é a base deles. Não. O que é a base do Islã? O poder da Sharia. Quem que executa o poder da Sharia? A espada dos homens. O que é Sharia? A lei deles. Entendeu? Por isso que no Islã, se a mulher anda um pouquinho, né, como se diz lá, né, sem burca e tudo, o que acontece com ela? Degolada. Certo? Por quê? Porque não é o cumprimento perfeito da Sharia. Compreende? Ou seja, é o homem se esforçando para querer Deus. Só que Deus já se deu aos homens numa cruz, numa madeira, há 2000 anos. E já falou tudo isso aqui. O homem querendo ser Deus. Isso. Certo? Alguma dúvida? Perguntas? Parabéns, Diego. Excelente professor. Nada. Sou o pior ainda de todos.